Bom, eu vou bater um papo agora com a doutora Silza Tramontina, que ela é psiquiatra e ela é autora do parecer técnico mais importante produzido no Rio Grande do Sul sobre o impacto dos sites de aposta, das bets, das apostas online. Doutora, muito obrigado pela atenção, por estar aqui comigo. Eu quero lhe perguntar, o apostador, ele aposta por quê, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. E por que ele aposta? Porque no começo é bom, né? E nem a gente começa a usar álcool, que é bom, né? A gente se sente bem, usa cocaína, porque no começo é bom, né? Então, porque é bom. E tu ganha um dinheirinho, e como o cérebro, ele gosta de enganar a si mesmo, né? Uhum. Tu começa a achar que ganhei, né? Só computa o que tu ganha. E começa assim, realmente, como uma aposta, como qualquer outra, como apostas que tu fazia com os amigos, né? Na Copa, antigamente, tu fazia grupos com os amigos, que eram umas apostas saudáveis. E começa assim. Só que a gente tem, né? O nosso cérebro tem uma região que a gente chama de centro de recompensas, que cada vez que tu faz algo que traz alegria, bem-estar, ele produz uma substância chamada dopamina, que dá essa sensação boa, assim, né? E aí que tu ganha e tem uma recompensa. Né? Vou ficar rico. Já começa a achar. E aí, e aí tu vai apostando e as apostas, as bets, elas têm um algoritmo que elas feito para pegar as pessoas, para Uhum. viciar as pessoas. Então, no início, até tu ganha, tu perde, tu para de jogar, eles mandam um bônus. Né? Uhum. Até eu, que nunca joguei, recebi proposta de bônus. Né? Então, assim, tu vai jogando, tu não te dá conta. Uhum. Só que no momento que tu te dá conta que tu está perdendo, que tu já perdeu uma quantia razoável, começa um outro mecanismo, liga uma outra região do cérebro que tem um mecanismo assim, tenho que recuperar o que eu perdi. Não posso perder, não posso, né? Isso não pode estar acontecendo comigo, eu tenho que recuperar. Uhum. E isso vira uma bola de neve, até tu perder o controle. Né? Uhum. Se a gente não consegue nem controlar os pensamentos que a gente tem, a gente pensa coisas que a gente não quer pensar. Então, é Uhum. muito fácil o cérebro começar a entrar nesse circuito de cada vez jogar mais, porque dá um certo prazer, né? Uhum. Mas mesmo quando não dá mais prazer, quando não dá mais, só dá a tragédia, tu não consegue mais, porque aí outro circuito ligou, que é tenho que recuperar o que eu perdi. Não Uhum. posso ficar nesse prejuízo, tenho que recuperar. E aí vira uma bola de neve. Bom, a senhora sabe que a aposta ela está muito presente nesse universo do futebol brasileiro, né? Infelizmente. Os sites de aposta eles tomaram conta do setor, seja com clube, seja com criador de conteúdo, seja com veículo de comunicação. E a gente está falando aqui de algo que não é achismo. Para quem está nos acompanhando, doutora, para entender que não é a opinião de alguém que não aposta, é a opinião de quem observa o comportamento, tem um estudo, não é algo aleatório. A senhora já falou do sistema de recompensa da liberação da dopamina, mas para quem está nos acompanhando, para que ela entenda, para que a pessoa que está do outro lado entenda mais sobre o efeito da aposta no cérebro e principalmente da busca pela, não necessariamente por vencer, por ganhar, mas pela emoção, né? E buscando referência do seu parecer técnico do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre o vício em aposta online, doutora. Na realidade, sim. O parecer técnico ele foi feito por um conjunto de psiquiatras da Câmara Técnica. Né? Eu Tá. assino, mas eu não fiz sozinha. E nessa Câmara Técnica tem, né, a doutora Fernanda, né, que é especialista em dependência química e de comportamento. Então, ela nos trouxe, para a gente poder fazer esse parecer, muitos dados de pesquisa, lá iniciais. Né? Uhum. Foi
o ano passado, acho que foi em maio de 25 que a gente fez esse parecer. E ela pegou todos os dados que tínhamos de anterior, acho que foi de 2022. Uhum. Não, 2023. E, bom, já mostrando um estrago na saúde mental. Né? Porque o nosso parecer técnico foi voltado à saúde mental, já mostrando que as apostas tinham aumentado consideravelmente transtorno de ansiedade, depressão, transtorno do jogo, né, patológico, a ludopatia, que chamam, né, vício em jogos, tinha aumentado muito o suicídio por dívidas. Então, tudo isso já estava aparecendo lá em 2023. A gente nem falava em questão, né, do impacto financeiro, impacto para a produção, impacto para nada. A gente só falava em saúde pública. Hoje, a maior preocupação do brasileiro é com a saúde mental. E, bom, as bets vieram para piorar ainda, né, esse panorama, porque a gente teve pandemia. Vamos começar antes. A gente teve o advento dos celulares, das redes sociais, que aumentaram mais de 100% de transtornos mentais em crianças, adolescentes e adultos jovens. Por causa das redes sociais, por causa, né, tudo que a internet traz para dentro de casa. Aí tivemos a pandemia. Quem estava entrando na adolescência, que teve o maior prejuízo, já saiu adoecido, né? Transtorno de ansiedade, com depressão. E como eles não tiveram contato social e eles estavam numa fase de desenvolvimento cerebral muito importante, que é o início da puberdade, eles não desenvolveram certas conexões que a gente só desenvolve pelo contato social presencial, né? Não se desenvolve pelo contato virtual. Se viu que não se desenvolve. Então, já começou lá. Enchente, mas antes das enchentes, as bets. O que acontece com as bets? Quem é que faz propaganda de bets? Celebridades, tu falasse no futebol, né? Atletas do futebol, jogadores de futebol famosos, que são referência para os adolescentes, para os adultos mesmo, para os adultos jovens. Influencers, né? Inclusive ganham, né, um percentual de quem perde, que é uma coisa horrorosa. Sim. Eu digo que é um dinheiro com sangue, né? Então, assim, tudo isso foi... já pegaram uma população que já estava fragilizada. Sim. E aí, bom, as bets são feitas para o cérebro, né? Entra nisso, como entra em jogo, como entra em cocaína, como entra em qualquer adição, né, que a gente chama vício. Entra porque a gente tem esse centro de recompensa, que pode ser também para recompensa boa. Mas essas recompensas, droga, né, álcool... O cérebro, ele não reconhece a origem do estímulo, mas ele reconhece a consequência, né? E a partir do momento em que o estímulo... Então, o estímulo, ele fica recorrente e o cérebro fica... eu estou recebendo aqui esse estímulo, me dá. Né? Ele não vê a origem. Não vê a origem. Ele não diz, esse é um estímulo pelas bets que não é bom, ou pelo álcool que não é bom, então eu não vou produzir dopamina. Não, ele não faz isso. Sim. Para quem está nos acompanhando do outro lado, é para todo mundo ficar na mesma página, né? O cérebro ele tem as conexões e aí ele só vai entender esse estímulo. Ele não consegue distinguir a origem de onde está vindo isso. É a bebida, é a droga. É isso, ele recebe aquilo e ele vai querer mais, porque é uma sensação maravilhosa, né? Mas as consequências, quem mede não é o cérebro ali propriamente, né? É o indivíduo a partir de tudo. Não é nem o indivíduo quem nota. Quem nota é fora do indivíduo. O indivíduo, ele se Nós vamos chegar lá. O tópico que a senhora colocou sobre o efeito da pandemia, né, no desenvolvimento dos adolescentes. O cérebro de um adolescente, ele percebe a propaganda das bets da mesma maneira que um adulto? Eu diria que não.
eu diria que ele percebe com muito mais força, assim, né? Porque o que é um ídolo para um adolescente? Até o início da adolescência, quem são os nossos ídolos? Pai e mãe. Sim. No momento que começa a adolescência, com a mudança cerebral, né, a morte dos neurônios que serviam na infância e que não servem mais, novos neurônios que vão servir para essa questão que eu te falei dos relacionamentos sociais, da Uhum. adolescência. Então, o que acontece? Quem é que passa a ser os nossos heróis? Os cantores, né? Uhum. Influencers, né? Os jogadores de futebol. Uhum. Né? Olha o Pelé, ele tem. Até hoje, né? Ele é uma referência. Uhum. Então, assim, começam outros ídolos. Uhum. A gente até vai ressignificar na idade adulta. Sim. Né? Mas naquele período da vida tem uma influência muito grande e esses ídolos emprestam a credibilidade ou a imagem deles Exatamente, para bem. passar essa mensagem. E as propagandas são que nem as do cigarro, me lembro da época do cigarro. Quando eu era adolescente, era uma coisa feia não fumar. Assim, eu não consegui fumar, eu fiz um esforço imenso. Eu Ah, é? odiava. Então, Você já sabe que eu também? eu me sentia a última bolachinha do pacote, porque todos os meus amigos do grupo fumavam. Todo mundo fumava. Se fumava dentro do cinema. Né? Então, assim, eu era quase um Um bicho Olha, estranho ali naquele todo um universo. bicho estranho. É, E é. realmente me sentia que estranho, que esquisito. Eu me lembro que meu pai me dizia, dá graças a Deus, dá graças a Deus. Não fica achando que é ruim, dá graças a Deus. Então, assim, as pessoas gostavam, o cigarro era todo também, as propagandas com esporte. Eu me lembro Uhum. do Marlboro andando a cavalo, cowboy Sim, maravilhoso, todo sim, mundo saudável, todo mundo sarado, né? sim. Fumando. Né? E hoje é a De- mesma coisa. deixa eu lhe perguntar para trazer mais um exemplo para as pessoas, para sair desse lugar que não tem forma. A gente tem, em Porto Alegre, por exemplo, em vários hospitais, me ajuda aí, doutora, aquele local onde as pessoas são internadas por 21 dias para tratar algum tipo de adição, né? A gente tem um registro cada vez maior de pessoas que É são viciadas. 21 dias é o mínimo do mínimo. Na realidade, o mínimo é uma semana para desintoxicar. Depois a pessoa ela pode querer ou não fazer o tratamento. Aham, E tá. já está Então, errado. como é que é o nome desse local, doutora? Isso é uma intervenção psiquiátrica. Tá. A gente Com tem todos os registro de. preconceitos que a internação psiquiátrica tem. Mas tem alguns lugares que é só para dependência química. Tá. Mas a gente Especializado. tem registro de internação psiquiátrica pelo, 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 compu- pelo comportamento Compulsória, internação compulsório. compulsória. Mas aí o Mas, juiz tem que assinar. a gente tem internação psiquiátrica por vício em aposta? Já tem É, bastante. é. Só E que quais são, assim, e quais são os comportamentos mais comuns de quem é internado é quem por perdeu o vício em aposta? controle. Porque normalmente a família começa a se dar conta, começa a entrar em sofrimento, começa as brigas, né? Porque a primeira reação é brigar, Aham. seja com o filho, seja com o marido, seja com a mulher, enfim, as brigas. Aí, depois das brigas, sempre tem alguém na família que é mais calmo, mais acolhedor, tenta convencer a pessoa. Uhum. Descobrem as dívidas, que são imensas, inclusive com agiotas, né, que bota toda a família em risco, que está muito comum. Né? Então, assim, a coisa vai num crescente, até que muitas famílias que têm condições, porque internar pelo SUS é bastante difícil, internam compulsoriamente, procuram Uhum. ajuda de um Uhum. profissional e internam compulsoriamente. Como a psiquiatria tem ainda, infelizmente, muito preconceito, né? Hum. Quem vai a psiquiatra é louco, acaba que a maioria das internações são em situações já muito graves. E aí, Uhum. 21 dias não dá para nada, é assim, 3 meses, Uhum. 4 meses, 6 meses. Uhum. E não adianta É, tu tirar o celular da pessoa.
ele vai e compra outro. Não adianta tu bloquear o CPF, que agora tem, né, um mecanismo de bloquear o CPF. Eles Sim. jogam o CPF de outras pessoas, estão alugando o CPF. Tem gente que aluga CPF para... Aluga. Eu tinha um paciente que começou, o pai convenceu ele a botar o CPF naquele. Ele começou a alugar o CPF. E ele me disse assim, até parou o tratamento, né? Ele está tentando internar, é uma luta. O pai me disse, doutor, agora ele aluga, sabe? Eu já estou lavando as mãos, porque cortou todo o dinheiro, porque ele perdeu o carro, ele perdeu tudo. O pai Doutor... pagou horrores de dívida. Uhum. E nesse caso da aposta online, como é tudo muito instantâneo, muito rápido, tudo se escalona muito rapidamente, né? Tudo perdeu, pode tentar de novo no minuto seguinte, E se tu né? parar 5 minutos, vem um bônus, Uhum. vem uma facilidade. Eu vou dar um depoimento, doutora, como criador de conteúdo. Eu participei de uma reunião no final do ano passado, onde eu fui patrocinado por um site de apostas, tá? E eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, Não, e nem não é para trabalho nenhuma no meu país. e nem para me justificar. Eu estou citando isso e antes da Copa eu recebi propostas, pelo menos 3 propostas para assinar contrato, né? E eu estou citando isso aqui para ver como a estrutura da comunicação ela é frágil, né? Como qualquer dinheiro pode fazer com que esses sites tenham exposição e cheguem a milhares e milhares de pessoas. Mas o que eu estava dizendo é que eu participei de uma apresentação que era justamente sobre a estrutura que foi desenvolvida para que o usuário permaneça mais tempo dentro da plataforma. Não é só jogar, mas permanecer mais tempo dentro da plataforma, né? E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem está nos assistindo agora, seja o pai, a mãe, o tio, o filho, a filha, quais são os primeiros sinais de que está ali se desenvolvendo um problema? A pessoa não larga o celular, a pessoa fica muito tempo no banheiro, muito tempo isolada no celular, não quer conversar sobre o que está fazendo no celular, começa como se fosse uma vida paralela. Assim. A pessoa se distancia dos amigos, se distancia da família, né? No próprio trabalho, às vezes vai para o banheiro para jogar. Né? Então, começam esses sinais. Né? Normalmente, a família descobre quando já tem dívidas, quando começa a faltar comida na mesa, né? Quando já não dá para ir no supermercado, o cartão não passa. Né? Normalmente a mulher descobre, não que mulher não joga, joga. Né? Então, esses são os primeiros sinais. Só que aí, converso com a pessoa não tem problema nenhum, tem o controle, né? Sempre a gente acha que tem o controle, não, tá tudo numa boa, não, é uma coisa momentânea, eu já vou ganhar, porque acho que já vamos ganhar. Perdi hoje, mas eu recupero amanhã. Eu já ganhei tanto, porque o cérebro gosta de se enganar, ele só computa o que ele ganhou, ele não computa o que perdeu. É o viés de confirmação. Não, mas eu já ganhei. Exatamente. Eu tenho um paciente que ele me disse que ele está bem, mas ele me disse que ele só se deu conta quando um amigo pegou ele, disse, vamos sentar aqui, bota no papel tudo que tu está devendo. E aí, quando ele começou a botar, para agiota, para cartão de crédito, dos amigos, porque ele começou a pedir muito dinheiro dos amigos, e esse amigo se ligou, né? E botou no papel, ele devia 3 milhões. Quanto? 3 milhões. Ele tinha um bom salário, ele ganhava bem, mas nem chegava perto disso, não, para pagar uma dívida, né? Aí ele se assustou. Ele não tinha noção que ele devia tanto. Doutora, a senhora sabe que talvez as pessoas precisem de mais uma dose de realidade. Quantos casos em Porto Alegre agora, em julho de 2026, a senhora tem informação?
A gente não tem um número, assim, porque não existe uma estatística atual, assim. Aham. E Mas, porque muita gente também não abre o jogo, não exatamente. admite. Mas tem, assim, cada vez mais as pessoas estão, né, procurando ajuda. Inclusive no SUS, nas UBS, estão procurando ajuda. Sim. Tem já um grupo de jogadores anônimos, né, em Porto Alegre. Aham. Então, assim, as igrejas já se deram conta, então já estão trabalhando nesse sentido. Então, é Uhum. muito caso, é muito caso. Uhum. Eu não tenho como te dar um número, mas, assim, Sim. se tu for pensar que as bets tiram do Brasil 20 bi por mês, em torno disso, é muito caso para ganhar tudo isso. Isso que É. eles pagam os influencers, Uhum. como eu te E disse, agora estão pagando imposto, né? percentual, ganha um percentual, Uhum. né? Isso que eu digo para você. Aliás, a regulamentação do site de aposta no Brasil, eu não sei se a galera de casa está nos acompanhando, sabe? A regulamentação do site de aposta do Brasil nasceu de um movimento dos sites de aposta. Então, doutora, nós não precisamos ser gênios da matemática para entender que se um setor ele se dispõe a pagar imposto, é porque ele está arrecadando bastante. Obviamente que ele quer sair daquela medida provisória que foi assinada no governo Temer, mas ele também significa que ele está girando muito dinheiro, né? Que ele tem condições de E o pagar, imposto é né? baixo, ele conseguiu um impostinho bem baixo. O setor está dizendo que não, né? O setor Tá, do site de aposta diz que tá. está muito alto, né? E aí o reflexo que a gente tem no futebol é o site de aposta agora oferecendo contratos menores para os clubes para patrocinar eles, né? Aliás, um dado que está aqui no canal e está em outros vários sites, só 2 clubes da primeira divisão não tem site de aposta como patrocinador principal, porque aquele fica na região da barriga, Sei, né? eu Só sei. 2 clubes. Camiseta. Só 2 clubes, dos que têm patrocínio, só 2 clubes não são patrocinados por site de aposta. Todos os outros, o patrocínio principal, ou Que seja, o que está clubes? mais em evidência, todos eles são de site de aposta. Tá, quais clubes que não tem? Gostaria de saber. O Red Bull Bragantino, que é Sim, patrocinado só tem pela a Red Red Bull, Bull, que é outra história, nós podemos fazer outro programa. podemos fazer, né, sobre o energético, né? O Podemos, energético com bebida alcoólica, né? Com até sei, destilado, que é terrível. até sei. É. E o outro clube é o Mirassol, que é patrocinado por uma marca de bebidas da região do interior de São Paulo. Né? Aí a gente tem casos Mas como o Vasco, como o nota que Grêmio, assim, como o ou é Inter, jogo ou como o é Curitiba. bebida. Sim, sim, É sempre sim, vício. sim, total, total. No caso do Mirassol é um refrigerante, tá? Não é bebida Ah, que alcoólica. bom. Mas a Vou fábrica também torcer tem pelo bebida Mirassol. alcoólica, tá? Na, 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 na- Na fábrica também se produz bebida Tem. alcoólica. Na camisa do Mirassol é um Sim, refrigerante. não pode propaganda de álcool, exceto cerveja, porque a cerveja conseguiu se escapar, assim, meio dizendo que é um refrigerante com um pouquinho de álcool, conseguiu se escapar para fazer Uhum, propaganda, uhum. e não pode, e nem cigarro, não pode. Então é isso que a gente pleiteia, né? Que também não se possa fazer de propaganda. Aliás, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo começa a se fazer, né? Daqui 20 anos, doutora, quando a gente olhar para a legislação e ver que não se pode mais anunciar bet, como não se pode mais anunciar cigarro, a gente vai se dar conta de que demorou demais para fazer isso? Sim, por uma razão específica, que o estrago é maior. O estrago da bet é maior que o É estrago do maior, cigarro. é maior. O Por quê? cigarro, ele prejudica a pessoa. Ele vai dar bronquite, câncer de pulmão, câncer de boca na pessoa. Né? Tem um pouco de influência em ambiente fechado, que tu pode, né, prejudicar um pouco os outros, mas não é uma coisa. Então, assim, só prejudica a pessoa. Bet prejudica a pessoa, a família, a economia, prejudica todo mundo. Uhum. As bets, se continuarem do jeito que está, vão acabar com o nosso futuro.
porque o Brasil vai empobrecer, as pessoas vão adoecer cada vez mais. E nós vamos entrar numa situação de muita gravidade. O que a senhora entende que é preciso ser feito pelo Estado, pela saúde pública, em relação às bets? E o que tem se falado sobre isso no CREMERS e na Sociedade de Psiquiatria? O que se fala sobre o que é preciso fazer com isso? Bom, o que é preciso fazer? O que se fez com o cigarro, com a bebida? Parar de fazer propaganda, porque a gente não é ingênuo. Eu sou psiquiatra, mas não sou ingênuo. Eu, por mim, gostaria que acabasse com as bets, mas eu não sou ingênuo. O jogo, a vontade de apostar, o jogo existe desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a pensar. Então, assim, não se acaba com isso, mas se acaba com essa exposição brutal da propaganda, enganosa, porque é uma Uhum. propaganda enganosa, que incentiva as pessoas a jogarem. Eu vi um meme esses dias, achei maravilhoso. Que tinha assim: fume crack com parcimônia, cheire cocaína somente Com moderação. com moderação, jogue com responsabilidade. Sensacional, achei sensacional. Não se joga com responsabilidade. Não se faz nada que pode criar uma adição, um vício, com responsabilidade. Quem já tem, inclusive, genes, né, de dependência, porque a gente pode ter, Uhum. o que acontece? Tem um tio, pai, primo, que são usuários de álcool, alcoolistas, tem problema com álcool, tem problema com maconha. Tu já tem um risco maior. Já tem uma predisposição. Pode ter uma predisposição, tu pode jogar uma vez e já te pegarem. Uhum. Né? E depois que tu é capturado, tu conseguir sair daquilo, Uhum. precisa, não é assim, tem que ter força de vontade. A gente não se livra de uma diabetes com força de vontade. A gente Uhum. não se livra de uma insuficiência cardíaca com força de vontade. A gente não se livra de uma estrutura cerebral feita para funcionar pela recompensa, né? Com todos esses mecanismos que a gente tem, como eu te disse, a gente pensa, inclusive, que a gente não quer pensar, imagina o resto. Então, assim, não é possível Uhum. ter força de vontade, responsabilidade. A pessoa teria se conseguir. Sim. A senhora pode me ajudar É um aqui. transtorno mental a Hum, adição. Né? Fique bem claro, é uma questão de saúde. uhum. Quando a doutora fala em adição, ela está falando em vício, né? E vício, O- é. exatamente. Exatamente. A senhora pode, já indo para o encerramento aqui, doutora, mas também para reforçar, para ficar muito claro para quem está nos acompanhando em casa, sobre o impacto disso no nosso cérebro. Eu ouvi de que a aposta ela tem uma capacidade de viciar maior do que drogas como crack, como outras coisas, porque ela dá um reforço daquela sensação. Porque a aposta ela envolve o vencer, e aí quando se vence tem a primeira dose de dopamina, e quando se pensa no segundo seguinte no dinheiro, vem a segunda dose. Então ela Isso, tem uma dupla dose e ela é capaz isso. de viciar mais do que muitas drogas. Porque a aposta não é só na área de recompensa, como tu disse, começa a acionar outra área, né? Que é o querer recuperar o que tu perdeu. Né? Também, então, tem essa questão. Então, ela é muito pior. Né? Hoje tem um ranking de quais são as drogas mais perniciosas, que o álcool está no topo do topo. Cocaína é 8, seria, e álcool é 70, para te ver, Uhum. né, em 100. Por quê? Porque o álcool, a própria pessoa prejudica, da doença, né? Mas prejudica a família, prejudica os amigos. As bets prejudicam a saúde pública e a sociedade. Então, assim, é muito pior. E
Tanto que é muito pior porque ela aciona mecanismos muito mais poderosos, vamos dizer, do nosso cérebro. Ela tem, porque o algoritmo é feito para isso, eles usam psicologia do comportamento. Impressionante. Eles Impressionante. aprenderam a neurociência, entendeu? Impressionante. Impressionante. Doutora Silzá Tramontina, psiquiatra, integrante do CREMERS, que assina esse parecer técnico do CREMERS sobre vício em apostas online. Doutora, muito obrigado, tá bem? Estou sempre à disposição, não só da senhora, mas do CREMERS, para tratar desses e de outros assuntos. E quem quiser procurar auxílio, ajuda, apoio, pode procurar no SUS, nas UBSs. As UBS tem esse grupo, né, de jogadores anônimos, que é só chegar, é gratuito, é só chegar. Como é que a pessoa acha esse grupo, doutora? Tem na internet. Ele é no 4º distrito, até sabia o endereço, mas agora não me recordo. Mas na Acabei de colocar internet aqui. está lá. Acabei de colocar aqui. É na Igreja São Geraldo, Avenida Isso, Farrapos, na São Geraldo, 2611. na Tá? Igreja São Geraldo. Por Igreja que São ele é na Geraldo, igreja? Não é que ele tenha Farrapos. nada a ver com igreja. Aham, Ele é aham. na igreja porque a igreja empresta sala. Igreja São Geraldo, Farrapos, 2611, bairro Floresta, Porto Alegre. Telefone 51-98030-2002. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos marcar aquelas outras. Vamos sim, com certeza. Tá bem? Obrigado, doutora. Tá Tchau. bom, tchau.